Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Profecias Atuais. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o like e acione o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver estudo novo aqui no canal. Toda vez que você nos ajuda curtindo os vídeos, compartilhando, se inscrevendo no canal, você ajuda a divulgar os estudos que aqui nós estamos postando para o maior número de pessoas. O YouTube entende que quanto mais pessoas curtem, visualizam e compartilham, isso se torna um conteúdo relevante. Então, quando as pessoas estiverem pesquisando sobre Daniel e Apocalipse, isso vai aparecer na barra de pesquisa deles. A nossa intenção aqui é unicamente espalhar a palavra. Nós não ganhamos nenhum centavo por isso, nós não monetizamos o nosso canal. Por isso, nós precisamos da ajuda de vocês para que nós possamos levar esses estudos dessas profecias adiante. Nós também estamos no Facebook, nos procure lá, Facebook/Profecias Atuais. Nessa página do Facebook a gente tem disponibilizado alguns artigos, algumas imagens, para você se aprofundar nos estudos das profecias, uma vez que aqui às vezes não dá tempo de a gente falar tudo que precisava ser falado, a gente é mais objetivo nesses minutos que nós passamos aqui. Mas se você quiser se aprofundar mais, nos procure lá no Facebook, Profecias Atuais. Vai ser um prazer ter você lá também nos seguindo. Bom, hoje nós vamos começar a estudar de fato as 7 cartas, as 7 igrejas de Apocalipse. Nós tivemos uma introdução no vídeo anterior. Então hoje nós não vamos ter introdução nenhuma. Tudo que tinha que ser falado, como que a gente ia interpretar essas cartas, já foi falado no vídeo anterior. Se você perdeu, corre lá, dá uma assistida, depois você volta aqui, para que a gente ganhe tempo. Então hoje a gente já vai entrar já estudando 2 igrejas, a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna, e depois nós vamos continuar até a 7ª igreja nesse bloco profético do livro de Apocalipse. Se você puder, fique de atitude de oração, feche seus olhos, vamos falar com Deus para nós começarmos o nosso estudo. Pai bendito, te louvamos pela oportunidade mais uma vez que o Senhor nos dá de estarmos estudando a Tua Palavra e pedimos mais uma vez com perdão os nossos pecados, que o Espírito Santo esteja conosco, nos guiando para que nós possamos aprender mais dessas revelações que o Senhor Jesus deixou para nós. Nós te agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós falamos que essas igrejas representam 7 períodos da história do cristianismo, assim como a humanidade foi dividida em períodos, como a pré-história, a antiguidade, a Idade Média. A história da igreja também foi dividida em períodos nestas 7 cartas. Nós já explicamos tudo isso no vídeo anterior, então hoje a gente já vai para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, como nós falamos antes, ela representa o primeiro período da história da igreja, que vai do ano 31 depois de Cristo até o ano 100. Por que essa data, Fernando? Porque ela também é chamada de igreja, o período apostólico. O ano 31 é o ano que Jesus morre, ressuscita e é elevado aos céus, e ali começa-se o movimento do cristianismo, da fundação da igreja em si. E o ano 100 é o ano que a tradição cristã diz que foi a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João. Então, nesse período, compreende o período apostólico, um período que esses apóstolos ainda estavam vivos e os ensinos para a igreja eram de primeira mão. Os apóstolos passavam de primeira mão para a igreja. Essa igreja, o nome dela, Éfeso, significa desejável. E é um período da igreja em que a sua doutrina ela é pura. Por que ela é pura? Porque realmente eram os apóstolos que estavam ali ensinando, as pessoas liam as cartas que vinham diretamente das mãos dos apóstolos, ouviam seus sermões, ouviam seus ensinos, e ela tinha muito mais conteúdo para combater algumas heresias que tentavam entrar na igreja. E a igreja de Éfeso é escolhida justamente por causa disso. Porque se você for pensar, nesse período dos apóstolos, nós temos outras igrejas também, né? No próprio Novo Testamento você vai ver que tem a igreja de Filipos, a igreja de Roma, a igreja de Colossos. E a igreja de Éfeso é escolhida para representar esse período justamente porque foi a igreja mais beneficiada com os ensinos dos apóstolos.
Nós temos ali, primeiramente, o apóstolo Paulo. Se você for para Atos capítulo 19, no verso 8, diz que durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos e passou a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia que ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, Paulo passa, pelo menos nesse relato, 2 anos e 3 meses em Éfeso. É o maior período que ele passou em uma igreja. Em nenhuma outra igreja ele ficou tanto tempo como na igreja de Éfeso. Então deu para Paulo ensinar muita coisa. Essa igreja absorveu muitos ensinamentos de Paulo. Alguns historiadores teólogos falam que Paulo permaneceu ali pelo menos 3 anos. Né? Então é muito tempo. Se você for levar em consideração a igreja de Tessalônica, por exemplo, Tessalônica ficou com Paulo apenas 3 semanas. E depois Paulo manda 2 cartas para a igreja de Tessalônica. Já na igreja de Éfeso ele permanece em torno de 3 anos. Né? Então é muito tempo para que ele pudesse ensinar para os irmãos de Éfeso. Depois de Paulo, nós temos quem lidera ali é um discípulo de Paulo, que é Timóteo, que era com seu companheiro das viagens missionárias, junto com Silas e outros. E Paulo escreve as cartas pastorais para Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, mostrando como Timóteo deveria agir como líder da igreja em Éfeso. Você tem a primeira carta de Paulo a Timóteo, é Paulo justamente falando isso para o seu discípulo. Ele fala no capítulo 1, no verso 3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Então Paulo queria que Timóteo ficasse lá para eles continuassem firmes naquilo que ele tinha ensinado. Então Paulo fala para Timóteo, fica em Éfeso para que eles continuem firmes na verdadeira doutrina. E depois de Timóteo, diz a tradição cristã que quando o apóstolo João é solto da ilha de Patmos, da sua prisão, ele vai passar os seus últimos anos em Éfeso. E aí ele frequenta a igreja de Éfeso e também ajuda bastante no ensino da doutrina lá na igreja de Éfeso. Inclusive, diz a tradição que ele escreve o Evangelho de João lá na cidade de Éfeso. Então eles tiveram o contato com o Evangelho de João pela primeira mão, né? De primeira mão. Então a igreja de Éfeso, de todas as outras, ela é escolhida para representar esse primeiro período da igreja cristã, porque é a igreja em que tem a sua doutrina pura, porque elas realmente foram muito privilegiadas, eles foram muito privilegiados com os ensinos dos apóstolos. É justamente da maneira com que Jesus aparece para a igreja de Éfeso. Ele se apresenta, né, falando que ele é aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros. Então Jesus se apresenta como aquele que está no meio das igrejas, no capítulo 2 de Apocalipse. E no verso 2, capítulo 2, verso 2 de Apocalipse, ele fala, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então é uma igreja que não permite que qualquer vento de doutrina leve os membros. É uma igreja sólida, uma igreja com a doutrina pura, uma igreja que é firmada na palavra de Deus e que não deixa nenhuma heresia entrar dentro dessa igreja. Então Jesus elogia essa igreja por causa disso. Então, quando se fala de Éfeso, significa que é o período da igreja em que a igreja era pura doutrinariamente. Isso não significa que na igreja não tivesse pessoas com problemas. As pessoas, os membros desse período, do ano 31 até o ano 100, não eram perfeitas. Mesmo nos relatos das cartas de Paulo, você vai ver que a igreja tinha vários problemas. Lá na igreja de Corinto, por exemplo, nós tínhamos irmãos que estavam divididos. Nós tínhamos irmãos que estavam processando uns aos outros. Tinha um caso de um irmão que estava tendo um caso com a sua madrasta, com a mulher do teu pai.
Você vai lá na igreja de Tessalônica, Paulo tem que escrever uma carta porque tem irmãos que estão desocupados, não estão querendo trabalhar, estão se metendo na vida alheia e estão querendo que a igreja sustente eles. Então você tinha problemas na igreja, a igreja não era perfeita, né? Mas é uma igreja que doutrinariamente ela é pura, não tem heresias nesse período da igreja do ano 31 até o ano 100. Tanto não é uma igreja perfeita que Jesus repreende essa igreja. Se você for lá no verso 4, Jesus faz uma repreensão para essa igreja. Ele fala, ó, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que seria esse primeiro amor? Vamos continuar lendo e a gente vai descobrir. Lembra-te, pois, no verso 5, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então esse primeiro amor é a prática das primeiras obras. E o que era a prática das primeiras obras? Quais eram essas primeiras obras? Se você for ler lá em Atos, a partir do capítulo 2, capítulo 4, capítulo 8, você vê que é uma igreja missionária e uma igreja que divide o que tem para ajudar os necessitados. A igreja começa como um movimento cristão missionário. Eles levam a palavra de Deus por onde eles iam. Muitas pessoas se convertiam lá em Jerusalém quando iam nas festas e saíam de Jerusalém e iam para todos os cantos, voltando para o lugar de origem, pregando o evangelho. Foi assim que o evangelho se alastrou, através dos comerciantes, através dos peregrinos, pessoas que aceitavam a fé cristã e saíam pregando para todo mundo. E também ajudava os mais necessitados. Se você for ver lá em Atos capítulo 2, tem um relato muito bonito, que quando começa a igreja, eles no verso 42 fala que perseveravam na doutrina, capítulo 2, verso 42 de Atos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então é uma igreja missionária, uma igreja firme nas suas doutrinas e que repartia o pão com o necessitado. Só que aí eles perderam esse primeiro amor. Com o tempo, eles foram esfriando, eles continuaram com a doutrina pura, não entrava heresia nessa igreja, mas deixou de ser uma igreja missionária, deixou de ser uma igreja que ajudava muitos pobres. Por isso que Jesus fala para eles, tenho contra ti que vocês perderam esse primeiro amor. Né? O que na verdade não existe primeiro e segundo amor, aqui é só uma forma de expressão. Então agora você está no segundo amor, é um amor mais frio. Não, amor é amor, né? É quando você acaba de ser convertido, você está apaixonado, você quer trabalhar, você quer ajudar. Essa igreja perdeu essa chama. E isso é tão grave que Jesus fala para eles que eles precisam se arrepender. Jesus fala assim, vocês caíram e vocês precisam se arrepender. Se eu preciso me arrepender, significa que eu estou pecando. E não fazer o bem também é pecado. Na carta do apóstolo Tiago, ele fala isso. Em Tiago, capítulo 4, no verso 17, ele fala, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Por isso que Jesus fala para eles assim, vocês caíram. Vocês precisam se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, pregar o evangelho e ajudar o necessitado, ajudar os mais pobres. Ao começo da igreja cristã era uma igreja de pobres, uma igreja que ajudava os órfãos, as viúvas e aqueles que precisavam. E a igreja do período apostólico, no final dela, começou a perder isso de vista. E Jesus repreende essa igreja dizendo que eles devem se arrepender por causa disso. Mas ele não termina a carta assim, ele chega e fala, tens contudo ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Então Jesus volta a elogiá-los, falando que eles
odeiam as obras dos nicolaítas e ele também odeia. Quem seriam os nicolaítas? Nós temos algumas hipóteses, nós não vamos cravar porque é muito difícil, mas uma linha de pensamento diz que os nicolaítas eram os seguidores de Nicolau. Quem é Nicolau? Nicolau foi supostamente, né, seria um dos 7 diáconos escolhidos no começo da igreja. Os apóstolos estavam muito sobrecarregados, não estavam dando conta de tomar conta da igreja e pregar o evangelho. Então eles falam para a igreja escolher 7 diáconos, que eram aqueles que iriam servir a igreja enquanto os apóstolos iam continuar no ministério da palavra. Isso você pode ler lá em Atos capítulo 6. E dentre desses diáconos você tem alguns famosos, né? Talvez os 2 maiores famosos é Filipe, que era evangelista, não Filipe o discípulo, né? Mas o Filipe evangelista, e o Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, né? E nesses 7 tinha Nicolau. E diz a tradição cristã que Nicolau começou a pregar algumas heresias, ele se desvia da fé e começa a pregar algumas heresias. Tem 2 hipóteses para o que seria essas heresias. Uma hipótese é que Nicolau começou a pregar o gnosticismo. O gnosticismo é uma ideia greco-romana, da dualidade, em que tudo no mundo é 2, e que existe um mundo espiritual e um mundo material, né? Então, aquilo que é espiritual é bom e aquilo que é material é ruim. E eles ficaram tão imersos nessa nova doutrina que eles começaram a achar que tudo que era material era ruim, então Jesus não poderia ter vindo de forma material. Se Jesus é bom, Jesus é amor, ele veio na sua forma espiritual. Começou-se a pregar isso dentro da igreja e, logicamente, a igreja não aceitou. Tanto é que o próprio apóstolo João escreve uma carta falando para refutar essa doutrina. Nos dias dele, provavelmente essa carta foi escrita já no final da sua vida, e ele chama até essas pessoas de anticristo, né? Na segunda carta de João, no verso 2, 7, só tem um capítulo, no verso 7 fala: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo tem vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, eles confessavam que Jesus Cristo não tinha encarnado. Isso também é um dos motivos por que João resolve escrever o Evangelho já falando, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então começou-se a pregar o gnosticismo nesse período. E outra doutrina seria o clero, que ele estava tentando pregar a hierarquia dentro da igreja, coisa que também já tinha sido refutada. E não só a hierarquia, como também o celibato. Isso Paulo também fala na sua carta a Timóteo, já avisando Timóteo que algumas coisas estariam acontecendo assim. Em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1, ele fala: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, né? Então ele já estava falando de um povo que estava pregando sobre o celibato. E Paulo fala que é nos últimos dias, mas se você ler a carta de 1 Tessalonicenses, você vai ver que Paulo acreditava que ele já estava nos seus últimos dias, né? E Cristo também já tinha dado um ensinamento a respeito que não deveria ter hierarquia na igreja. Em Mateus capítulo 23, Jesus Cristo fala justamente isso. Quando ele está repreendendo os fariseus, ele fala para os discípulos assim, capítulo 23, no verso 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Então não devia ter hierarquia na igreja. Uma das vertentes dizem que os nicolaítas pregavam o clero. E a igreja refutou isso. Nesse período não entra a doutrina dos nicolaítas e é motivo de Jesus elogiar essa igreja. E depois ele faz no final a promessa falando que aquele que permanecesse firme, né, aquele que vencesse, ele ia dar do alimento da árvore da vida. Bom,
Agora nós vamos entrar na igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela compreende o período entre 100, no ano 100, que é onde termina o período da igreja de Éfeso, até o ano 313. E é um período muito conturbado. A igreja de Esmirna é escolhida para representar esse período porque no tempo de João, a cidade de Esmirna era uma das cidades mais idólatras. Então era uma das cidades mais difíceis dos cristãos viverem por causa da idolatria. E a partir do segundo século, terceiro século, o Império Romano estava passando por algumas crises. Então os imperadores que subiam ao poder, eles tinham a ideia de recuperar a glória de Roma. E isso implicaria em maior cultos aos deuses pagãos, para que os deuses pagãos fossem benéficos para com Roma, para que Roma pudesse crescer de novo. E logicamente os cristãos não obedeciam. Para você ter uma ideia, os cristãos tinham um problema muito sério com propriedades, porque eles, dentro da cultura romana, existia dentro das casas um altar chamado os lares, que é onde ficava os seus ídolos. E cada casa tinha o seu ídolo. E quando você tinha que apresentar para o governo que você tinha uma casa, é como se fosse a escritura da casa, você apresentava o ídolo. E o cristão não tinha ídolo. Então muitos cristãos ou tinham os bens confiscados ou não tinham bens. Então muitos cristãos eram muito pobres. E a cidade de Esmirna era uma cidade rica, era uma cidade proeminente, mas os cristãos, na sua maioria, eram pobres. E tinha outro problema. Como que o Império Romano estava passando por um problema também militar, porque estava muito complicado manter as fronteiras do Império, muitos cidadãos romanos eram convocados a se alistar no exército. E muitos cidadãos romanos eram cristãos. E aí os cristãos tinham dois problemas. A maioria não ia para o exército e os que não iam eram perseguidos, porque estavam negando um decreto do imperador. E os que iam não participavam dos rituais de culto ao deus Marte. O exército, antes de ir para a guerra, eles faziam culto ao deus Marte, que é o deus da guerra, e muitos cristãos não participavam e também eram perseguidos. Aliás, diz a história que por causa disso é que começou realmente uma forte perseguição aos cristãos. Para vocês terem uma ideia, o bispo de Esmirna, Policarpo, que era o líder da igreja, dizem a tradição que ele era discípulo de João, ele foi queimado, vivo, em praça pública, porque ele não negou a sua fé. Isso se encaixa muito bem no que Cristo fala para a igreja. Ele fala assim para a igreja, ele começa falando para a igreja, se colocando na mesma situação dos irmãos. Muitos estavam morrendo, muitos estavam sofrendo. Então ele fala assim, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Eu sei que muitos de vocês estão morrendo, eu também estive morto, eu sei o que é isso. E no verso 9 ele fala, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Então ele fala assim, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico espiritualmente, você é pobre materialmente, mas espiritualmente vocês são muito ricos. E ele também fala sobre as blasfêmias dos judeus, porque além do Império Romano, também tinham os judeus que também perseguiam os cristãos. E ele chama essa sinagoga de Satanás. Por que sinagoga de Satanás? Satanás, a palavra significa o acusador. Então muitos dos judeus acusavam os cristãos, entregavam os cristãos, e os cristãos eram perseguidos. Nesse período, os cristãos eram jogados no Coliseu. O Coliseu foi inaugurado em 80 depois de Cristo. Então a partir do ano 100 já começou a se jogar muitos cristãos nos Coliseus para serem devorados por feras. Muitos cristãos eram crucificados, muitos eram queimados. Era terrível nesse período, principalmente a partir do ano 150 para frente. Lembrando que até o ano 303 o cristianismo não era aceito
mas ele não era criminalizado. O Estado permitia que se perseguisse os cristãos se as pessoas entendessem que os cristãos estavam causando problemas, mas ele não era criminalizado. A partir do ano 303, tem um imperador chamado Diocleciano, que aí sim ele resolve criminalizar os cristãos. E muitos cristãos começaram a ser realmente perseguidos de verdade. Não que no outro não era tão grave, mas agora realmente passou a ser uma função dos soldados romanos perseguirem os cristãos. E isso durou até o ano 313, mesmo depois que Diocleciano sai do poder em 305, mas isso perdura até o ano 313. Isso condiz com a descrição que nós temos no verso 10, que Jesus fala assim, ó, além de tudo isso que você está sofrendo, não temas as coisas que tens de sofrer, quer dizer, ia piorar. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e terei tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Lembra que a gente aprendeu o princípio reducionista das profecias, que dia equivale a ano. Isso a gente aprendeu lá em Daniel, no capítulo 7 de Daniel. Se você perdeu, você entra lá na nossa playlist e vai lá aprender sobre isso. Mas dia significa ano, e se eles iam ter perseguições de 10 dias, seriam que eles teriam perseguição de 10 anos. E bate certinho com essa perseguição do ano 303 até o ano 313, que foi a pior perseguição de todas para a igreja cristã. E aqui tem um ponto bem interessante. Lembra lá na introdução de Apocalipse que a gente falou que o Apocalipse ele não só revela o futuro, mas ele revela os bastidores do que está acontecendo em volta? Aqui ele fala que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Quem estava realmente lançando as pessoas na prisão e levando até a morte era o imperador romano, mas aqui ele fala que é o diabo. Era o diabo usando o Império Romano como instrumento nas suas mãos para poder perseguir os cristãos. Percebeu como que o Apocalipse abre o véu do sobrenatural, mostrando o que está por trás de algumas atitudes, de alguns acontecimentos? É o diabo que está com raiva da igreja, está usando os instrumentos que ele tem na mão para poder perseguir a igreja. Mas Jesus fala para eles ficarem firmes, para eles serem fiéis até a morte, que ele daria a coroa da vida. E ele fala, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é a perdição, é o lago de fogo. Isso nós vamos ver lá no final de Apocalipse, quando ele fala lá no capítulo 20, no verso 14, ele fala, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então nós temos a primeira morte, que é a morte física, que todos os homens vão passar, mas aqueles que morrem em Cristo, esta morte física, se morrem fiéis a Cristo, não passarão pelo lago de fogo, não terão a sua perdição eterna, serão salvos. Então Jesus fala assim, ainda que vocês morram, se vocês morrerem fiéis, vocês não sofrerão o dano na segunda morte. Eu gostaria de terminar esse vídeo aqui usando uma expressão que Jesus fala aqui, que é eu conheço a tua tribulação. Essa palavrinha tribulação aqui é tilipisis, que em grego significa tudo aquilo que você sofre por causa da sua fé. Nem toda tribulação que você sofre na sua vida é decorrente da sua fé. Às vezes é decorrente de más escolhas que você fez, às vezes é decorrente de outros problemas que você tem. Mas quando a sua tribulação é por conta da tua fé, aquilo que você acredita, que você resolve seguir, te prejudica, Jesus fala o seguinte, no mundo tereis aflições ou tribulações, que é a mesma palavrinha em grego tilipisis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então todos esses vencedores, que a gente fala assim, o vencedor, aquele que é fiel, é vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então aqueles que são focados e firmados em Cristo serão vencedores, e ainda que passe por problemas, por tribulações, vai vencer, porque ele venceu o mundo
e aí nós não precisaremos passar pela segunda morte. E aqui nós terminamos esse estudo sobre as duas primeiras igrejas de Apocalipse, vai do ano 31 ao ano 100 a igreja de Éfeso e do ano 100 ao ano 313 a igreja de Esmirna. E aí nós vamos ver a partir do ano 313 o que acontece com a igreja depois dessa perseguição terrível que acontece com ela entre o segundo, terceiro e o começo do quarto século. Muita coisa vai mudar na igreja a partir da carta de Pérgamo, e eu espero que você esteja aqui conosco para continuar esse estudo dos períodos da igreja cristã através da história. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.